Olá, bem-vindos ao meu vlog. Como é que eu me preparei para o IELTS? Hoje eu decidi falar um bocadinho disto. Antes de eu vir para cá, o loiro, que não queria muito que eu viesse, apesar de me apoiar, mas que estava a sentir-se mal por eu deixar lá sozinho, andava confiante de que eu iria chumbar no IELTS. Portanto, sempre que eu lhe dizia, eu agora vou-me candidatar para fora e vou para lá, ele dizia, ainda não passaste no teste de inglês. E a verdade é que eu própria tinha um bocadinho essa dúvida. Eu só estudei 3 anos de inglês na escola, portanto do 7º até ao 9º ano, e nunca pensei que conseguisse ter 7 no IELTS. Como é que eu fiz isto e o que é que fiz para me preparar? Primeiro, eu acho que o meu nível de inglês é razoavelmente bom, mas é muito informal, ou seja, eu não escrevo bem, a minha gramática não é perfeita, mas como tento sempre falar, mesmo que seja em línguas que eu não entendo bem, isso ajuda-me um bocadinho porque as pessoas vão-me corrigindo e eu vou melhorando aos poucos. Eu acho que esta é uma das regras para se aprender línguas, é falar mesmo quando nós não falamos perfeitamente. Porque se estivermos à espera de falar perfeitamente, então nunca se aprende nada, nunca se aprende a falar. E portanto eu acho que às vezes é um bocado ter menos vergonha, ter mais lata e falar mesmo quando não se sabe. Esta é a primeira das coisas. A segunda coisa é, eu queria vir para cá e eu sabia que dentro de um ano, mais ou menos, tinha de fazer um exame de inglês. O meu objetivo era ter 7, porque eu me queria candidatar à Universidade de Heidelberg. Depois acabei por não o fazer, porque acabei por ficar cá já, mas em todo o caso achei que tinha de ter 7 no IELTS para isso, porque era o que eles pediam. Portanto, eu decidi inscrever-me numa série de projetos em que poderia dar aulas de inglês. Projetos que não me pedem que a pessoa seja profissional, mas apenas que saiba um bocadinho. E portanto inscrevi-me no Speak, que é uma plataforma de línguas na qual nós podemos estudar e ensinar línguas. No meu caso, eu estava lá a aprender alemão e a ensinar inglês mais a estrangeiros, muitas pessoas do Brasil, alguns portugueses. E também na Universidade Sénior de Moscavide, onde eu andei a ensinar inglês a senhoras mais idosas que queriam aprender inglês para poder dar instruções aos estrangeiros. Foi um projeto divertido, eu adorei as senhoras e, por outro lado, o facto de eu ter de estudar para os ensinar fez-me aprender a mim. Outra das coisas que eu fiz, que acho que foi fundamental, foi a primeira vez que eu fiz o exame eu tive 6,5 e depois repeti o passado um mês e tive 7. E o que eles dizem é que é difícil passar de um valor para o outro no espaço de 2 exames, naquele intervalo de tempo de 2 exames. Ora, como é que eu fiz para fazer isto? Eu decidi, na segunda vez, além de fazer aquela semana de preparação online que o IELTS tem, decidi inscrever num curso que eles tinham no British Institute de 9 horas. Eles não nos vão ensinar inglês em 9 horas. Portanto, o meu nível de inglês não mudou do 6,5 para o 7. Ou melhor, mudou no certificado, mas não mudou na realidade. O que mudou foi, ao fazer aquele curso de 9 horas, eu sabia o que é que eles contavam, o que é que descontavam, o que é que estavam à procura. E, portanto, isso fez com que eu me conseguisse preparar de forma a chegar ao exame e ter aquilo que necessitava. O exame do IELTS é dividido em 4 partes, portanto eles testam a nossa capacidade de ouvir até sotaques estranhos, testam a nossa capacidade de ler e o exame é muitíssimo rápido, portanto nós não temos tempo de ler tudo com atenção, aquilo tem de se ler assim muito generalístico e fazer as questões, é mesmo quase para ver o que é que nós conseguimos apanhar assim do alto. Tem uma parte de entrevista falada, e tem uma parte escrita em que nós, no meu caso, como era um inglês académico, em que nós temos de fazer uma composição e uma análise de gráficos e coisas assim. No meu caso concreto, os meus valores mais baixos foram na escrita e na entrevista. Aquilo que eu tive melhor foi na parte da leitura, que eu acho que tive 8,5. O que é normal porque eu passo a vida a ler inglês, portanto, e tive muita sorte porque houve um dos textos, eu lembro-me, era na área da biologia e portanto é uma área que de certa forma é afim da minha, portanto havia muitos termos que eu entendia bem, mas de certa forma eu acho que as coisas que me ajudaram foi precisamente isso, foi fazer aquele cursinho que me fez perceber o que é que eles contavam e o que é que descontavam e portanto estar pronta para isso é uma coisa que eu acho que vale a pena investir. Outra das coisas foi eu fiz aquela semana anterior de preparação online, não paguei nenhum dos cursos extra que eles tinham, mas todos aqueles que estão disponíveis eu fiz. E durante o ano anterior tentei
mergulhar no inglês através destes cursos em que eu estava a ensinar às outras pessoas e, portanto, isso fez-me estudar a mim. No dia era só eu de 33 anos e uma série de crianças de 17, adolescentes, de 17, e portanto eu estava a sentir-me um bocadinho deslocada. Estava a sentir-me com medo porque eu achei, pá, eles vêm do secundário, os anos todos de inglês, mas a verdade é que acabei por ter o resultado que precisava. E portanto muita da minha aprendizagem de línguas acaba por ser informalmente, ou seja, ler livros, ver filmes, falar com pessoas, no meu caso com o loiro, que nós falamos sempre em inglês, ainda que como ambos temos um inglês que não é perfeito, não melhora muito. Vindo para cá, depois de vir para cá para a Inglaterra, eu acho que o meu inglês melhorou um bocadinho gramaticalmente e melhorou também a minha capacidade de perceber sotaques diferentes, porque aqui em Iule eles têm uma pronúncia muito estranha para mim, e eu quando cheguei demorei para aí 3 semanas a conseguir perceber aquilo que eles diziam, mas quando eu dizia isto as pessoas diziam, não te preocupes que mesmo nós ingleses sentimos isso, é difícil. E outra das coisas é, eles têm muitas expressões que não são as expressões que nós aprendemos na escola, por exemplo, para eles tea é o jantar. Outras coisas, banter, que é tipo brincar, e uma série de slang words, ou seja, de gíria, que nós não aprendemos na escola e que a pessoa depois aprende depois de estar cá. E portanto isso melhorou um bocadinho, mas o nível geral acaba, passado um certo nível, acaba por não melhorar assim tanto, porque nós não nascemos ingleses, não é? No meu caso, que aprendi mais tarde na vida, é difícil passar depois já ser fluente, melhorá-lo até ao nível de perfeição. O que eles dizem é que não notam muito que eu falo mal, mas que o que notam é eu sou muito literal nas minhas expressões. Em vez de dizer se calhar a expressão que eles diriam, vou dizer outra expressão mais comprida que explica as coisas sem ser a palavra certa. Eles percebem o que eu quero dizer, mas eu vou dar uma grande volta até chegar ao mesmo sítio que eles chegam. Isto também vem de ser de uma língua românica, uma língua originária do latim, em que a nossa escrita é mais complicada, a nossa maneira de falar é mais complicada e, portanto, acabamos por ser muito menos simplificados na maneira de dizer coisas, e também o facto de eu não ter tanto vocabulário como eles faz com que eu às vezes procure maneiras criativas de perceber o vocabulário que eu deveria ter e encontrar novas palavras, outras palavras. E pronto, isto é só, caso queiram preparar-se ou pessoas estejam interessadas em fazer o exame de inglês, é só um bocadinho mostrar qual foi a minha estratégia, como é que consegui, e, e dizer que é assustador, mas que acaba por se fazer. Pronto, muito obrigado por verem os meus vídeos. Adeusinho.